Bom dia, irmãos. A graça e a paz seja com todos vocês. Irmãos, hoje, agora pela manhã, encerramos o assunto do porquê a igreja não deve se unir com o governo civil. Então vamos fazer uma oração para a gente então começar o estudo. Oremos. Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos ao Senhor, meu Deus. Obrigado, meu Senhor eterno, por mais um dia de vida, pela tua graça e misericórdia que se renovaram sobre nós mais este dia de hoje. Obrigado por ter guardado nossas vidas, os lares de todos os irmãos aqui, todos os pertences, durante toda a noite. Tudo isso foi o Senhor nos protegendo, nos guardando, cuidando de nossas vidas. E rogamos, meu Deus, que o Senhor continue cuidando de nós durante todo esse dia de hoje. Porque só existe segurança no teu cuidado, na tua proteção. Amém. E nesse momento também rogamos, meu Deus, primeiramente agradecendo também por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para estudar um pouco mais de uma parte importante das tuas mensagens. E que essa mensagem, esse tema, possa ficar bem esclarecido. Sabemos que é impossível esgotar qualquer assunto da tua palavra, porque a tua palavra é infinita, é eterna. E nós estudaremos a eternidade, se assim formos dignos. Mas, pelo menos, aquilo que o Senhor, nesse momento de nossas vidas, quer deixar bem esclarecido em nossas mentes, que o Senhor nos ajude não só a compreender espiritualmente, mas também a viver. Amém. Peço que o Senhor me ajude, me capacite a compartilhar com os irmãos esse final dessa mensagem e que teu Santo Espírito continue atuando poderosamente em seus corações. Amém. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando, não permitindo que nada atrapalhe tudo isso aqui. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e se cumpra conforme tua vontade. Amém. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, a parte 2 do que a gente começou a estudar ontem, o que é devido a Deus e o que é devido a César. Nós já entendemos muitas coisas ontem. E hoje a gente vai só fechar o raciocínio. Né? Vamos finalizar para ficar bem esclarecido. E como eu falei, né, quem quiser esses PowerPoints, depois pode falar comigo, qualquer coisa, se não tiver meu contato, pode pegar com o irmão Nonato. E o livro vai estar aí disponível daqui a pouco para vocês, se tiverem interesse, tá? É um conteúdo que vale muito a pena cada um de nós estudar por conta própria. E aqui diz o seguinte: como Deus é o único governador moral, como seu governo é o único governo moral, como sua lei é a única lei moral, e como cabe somente a ele punir a imoralidade, da mesma forma, somente a ele cabe promover a moralidade. Então, a questão do caráter e da lei moral, dos mandamentos, até mesmo a questão de promover, só cabe somente a Deus e a quem Deus designou. Né? Veja, a moralidade é a conformidade com a lei de Deus, é a obediência à lei de Deus, é a fidelidade, é a fé e a fidelidade à lei de Deus. É um caráter que está em harmonia com a lei de Deus. É a obediência a Deus. Mas a obediência a Deus deve brotar do coração com sinceridade e verdade. Deve ser assim ou não será obediência. Pois, como provamos pela palavra de Deus, a lei de Deus toma conhecimento dos pensamentos e intenções do coração. Mas todos pecaram e estão destituídos, e destituídos estão da glória de Deus. Então, pela transgressão, todos os homens se tornaram imorais e incapazes de se tornar morais por si só. Portanto, pelas obras da lei, pela obediência, nenhuma carne será justificada, considerada justa ou moralizada, ou tornada justa, né? Diante dele, como diz lá em Romanos 3:20. Como todos os homens, aqui é o assunto da justiça pela fé. Como todos os homens, pela transgressão da lei, tornaram-se imorais, assim, nenhum homem pode, pela obediência à lei, tornar-se moral. Porque é essa mesma lei que o declara imoral.
E como diz lá em Romanos, capítulo 8, se não me engano é o versículo 7 ou é o versículo 9, que diz que a mente carnal, ela é inimizade com Deus. Ela não está sujeita à lei de Deus, e ainda Paulo finaliza esse trecho dizendo assim, e nem de fato pode estar. Então ela não tem capacidade de se sujeitar à lei de Deus. Por isso o homem precisa da mente de Cristo. Então, a partir disso, é igualmente certo que se algum dia os homens forem moralizados, ou seja, se o homem tiver uma mente justa, uma mente santa, um caráter santo e justo, isso deve ser feito pelo autor e fonte de toda moralidade, que é quem? Cristo. Amém. E essa é exatamente a provisão que Deus fez, pois agora se manifestou a justiça, a moralidade, de Deus sem a lei, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Sim, a justiça, que é a moralidade de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, pois todos pecaram, tornaram-se imorais e destituídos estão da glória de Deus, como está lá em Romanos 3, Então, tendo isso em mente, sabemos que esse processo da transformação do caráter, de receber a justiça de Cristo, a justiça que torna o homem justo, para que então o homem possa praticar a justiça, é uma obra que é feita pela fé e é Cristo operando isso, efetuando isso no homem. Consequentemente, nenhum poder nesse mundo é capaz de fazer isso com os homens. Por isso que o governo não pode se envolver, porque o governo não pode solucionar isso no homem. O governo não tem capacidade para moralizar, para tornar um homem justo. Nenhum órgão nesse mundo tem essa capacidade. Eles conseguem conter, um caos no mundo. E para isso servem. Mas a questão do caráter, das intenções do coração, das motivações do coração, para que brote do coração uma vida santa, só Deus é quem pode operar isso na vida do ser humano. Nenhum outro órgão nesse mundo é capaz disso. É somente pela moralidade de Cristo que os homens podem se tornar seres moralmente corretos. E essa moralidade de Cristo é a moralidade de Deus, é o caráter, Ele usou essa linguagem assim, a linguagem que ele usava na época, mas estamos falando do caráter, da justiça, ela como um caráter puro e santo. Que essa moralidade de Cristo é a moralidade de Deus, que é a justiça dele, que nos é imputada por causa de Cristo. E nós a recebemos pela fé nele, que é o autor e consumador da fé. Então, pelo Espírito de Deus, a lei moral é escrita novamente no coração e na mente, santificando a alma para a obediência, a saber, a moralidade. Então, o Espírito ele atua escrevendo, gravando a lei na mente e no coração do homem, para que então ela possa ser vivida, porque a própria lei ela tem o poder de operar no homem a santidade. Amém. Por isso que é uma obra unicamente, exclusivamente de Deus no homem. Assim, somente assim os homens podem alcançar a moralidade, um caráter em conformidade com a vontade de Deus. E essa moralidade é a moralidade de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo. E isso é pela fé, não é pela força do homem, pela capacidade do homem. Portanto, e não há outra neste mundo. Portanto, como a moralidade vem de Deus e é plantada no coração pelo Espírito de Deus, por meio da fé no Filho de Deus, é demonstrado pelas provas da própria Escritura Sagrada que somente a Deus pertence promover a moralidade. Deus, então, sendo o único que promove a moralidade, por meio de qual instrumento ele trabalha para promover a moralidade no mundo? Que órgão
ele nomeou como conservador da moralidade no mundo? A igreja ou o poder civil? Qual? A igreja, e somente a igreja. Porque ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e o fundamento da verdade. Foi para a igreja que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então isso é uma obra, isso é uma tarefa, um dever que Deus delegou somente à igreja e não a nenhum outro órgão nesse mundo. O que é mais triste é você ver igrejas, denominações que então não confiam mais totalmente em Deus, não se submetem, não têm mais total fé em Deus e buscam outros meios, como por exemplo o governo, para então promover o evangelho no mundo. Só que com imposição, pela força e não pelo Espírito. Ou seja, deixaram de confiar em Deus o suficiente como deveriam, né? Para chegar a um ponto desse. É pela igreja, por meio da pregação de Jesus Cristo, que o evangelho é dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. A obediência que é fruto da fé. Não há obediência que não seja a obediência da fé. Não há moralidade que não seja a moralidade da fé. E o governo não promove fé. Porque o autor e consumador da fé é somente Cristo. E quem promove o instrumento nesse mundo é a igreja. Então, a fé, ela é algo que o governo ele não pode impor para o ser humano ter fé. Porque quando as pessoas são obrigadas, são forçadas a algo, aquilo não vai ser fé. A pessoa vai estar fazendo por diversas outras razões, mas não pela fé. Por quê? Porque o governo não tem poder espiritual. Mas a fé que vem de Cristo é uma fé que move, é uma fé poderosa, é uma fé que purifica a alma. É uma fé que leva o homem à obediência. Porque ela carrega junto com ela o amor de Deus, os mandamentos de Deus, tudo é inseparável. E o poder civil, aquilo que vem da ideia, da ideologia, da mente do homem, sempre vai estar em falta alguns elementos tão importantes para uma vida cristã plena. Nunca é completo. Sempre tem algo faltando. Portanto, está provado que a conservação da moralidade no mundo é atribuída à igreja e não ao Estado. E a igreja não precisa do Estado para isso, só precisa de Deus. Isso resolve imediatamente a questão de saber se o Estado deve ensinar moralidade ou religião. Por isso que, isso é um outro detalhezinho importante, não deveria se haver, talvez alguém possa discordar, mas ele fala isso na mensagem do terceiro anjo da conferência de 95. E no livro Estudos sobre Educação Cristã, também fala sobre isso. As escolas públicas do governo não devem ensinar religião. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu estudei em escola pública. E tinha a professora de religião. E vocês acham que ela era católica? Vocês acham que ela ia ensinar que doutrina? Protestante? Existe alguém que a gente conhece, eu não sei, é alguém conhecido nosso, que o filho ou a filha estuda numa escola e também tem religião. A matéria, né, de religião. Só que a professora é espírita. Espírita e simpatiza com o catolicismo. Aí o que é que vocês acham que ela ensina? Entende que não pode haver isso? O ser humano ele não pode ser obrigado pelo Estado a levar seus filhos a receber o ensino religioso nas escolas. Porque o professor que vai estar ensinando, ele vai ensinar a doutrina da religião dele, da crença dele. Então o Estado não pode ensinar moralidade ou religião. Ele não tem as credenciais para isso.
O Espírito de Deus e o Evangelho de Cristo são ambos essenciais para o ensino da moralidade. E nenhum deles é atribuído ao governo, ao Estado, né? Mas ambos à Igreja. Com isso, fica demonstrado que nenhum homem, nenhuma assembleia ou organização de homens que tem o direito de punir a imoralidade. Percebe que o governo não tem o direito de punir o pecado? O governo não tem o direito. Nenhum órgão nesse mundo tem o direito de punir o pecado. Essas coisas foram designadas somente a Deus, e o instrumento nessa terra é a igreja, é o povo dele. Quem quer que tente fazê-lo, usurpa a prerrogativa de Deus, rouba, né? Isso de Deus. E por isso se coloca no lugar de Deus. Por isso que no primeiro estudo que nós fizemos desse livro aqui, ele mostrou como Roma era. E tem um outro livro que diz que Roma, o Estado, o governo romano, era considerado o Deus supremo deles. Então, aqui diz assim, ó, a Inquisição é a lógica inevitável de qualquer reivindicação, de qualquer assembleia de homens para punir a imoralidade. Porque para punir a imoralidade, é necessário, de alguma forma, chegar aos pensamentos e intenções do coração. Preste atenção nisso, isso aqui é muito interessante. Todo mundo, eu acredito que a maioria de vocês sabe o que é a Inquisição. Então, como que um poder nesse mundo que usa o poder civil, que usa leis para punir o pecado, como que vai extrair do coração do homem as intenções do seu coração? Como que era feito com a Inquisição? Veja, o papado, afirmando o direito de obrigar os homens a serem morais, ou seja, o papado é igual com várias outras igrejas e muitos daqueles que professam o cristianismo. Eles desenvolvem, eles forjam um padrão de justiça, que é o padrão do homem, né? Atribuem a Deus, dizem que é o de Deus, e aí aquela questão que Ellen White disse, né, que Deus nunca deu direito à igreja de definir e punir a heresia. Então você cria um padrão de justiça, aonde lá está o credo, né? O que o ser humano tem que crer, no que ele tem que crer e como. E se ele não crer daquele jeito, e não se submeter e obedecer àquela forma de crença, então aquela denominação religiosa que estabeleceu aquele padrão de justiça, aquele credo, eles vão tentar punir as pessoas que não se submetem. Então, aqui diz assim, ó, o papado, afirmando o direito de obrigar os homens a serem morais e de puni-los por imoralidade, teve a coragem cruel de levar o mau princípio à sua consequência lógica. Ao aplicar o princípio, descobriu-se que era essencial chegar aos segredos do coração dos homens. Isso aqui significa que o papado, ele entende que a lei, ela pune os pensamentos e intenções do coração. E como o papado é tão arrogante, tão prepotente, e se acha Deus nesse mundo, então eles raciocinaram, como que nós então iremos conseguir ler o coração, saber as intenções do coração do herege? Aí veio a Inquisição. E descobriu-se que a aplicação diligente da tortura arrancaria dos homens, em muitos casos, uma confissão completa dos conselhos mais secretos do coração. Então, se não podemos ler o coração, vamos forçar ele a falar o que está lá dentro no coração dele. Vamos torturá-lo até extrair tudo que está aqui dentro do coração dele. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Quando o homem tenta ser Deus, quando o homem se coloca no lugar de Deus nesse mundo para punir a lei, usando a lei de Deus, então você percebe que o papado sabe sim que a lei de Deus
ela sonda os corações e julga as intenções dos corações. E para isso, a lógica que eles chegaram nós temos que extrair as intenções do coração desses hereges de alguma forma. Então veio a Inquisição e as torturas para que os homens, ao serem torturados, começassem a confissão. Assim, a tortura foi estabelecida como o meio mais adequado para garantir o fim desejado. Enquanto os homens aceitarem a ideia de que é da responsabilidade do governo civil impor a moralidade, é de pouca utilidade que condenem a Inquisição, pois esse tribunal é apenas o resultado lógico dessa ideia. A Inquisição era a igreja usando o poder civil para poder punir os hereges, aqueles que eles consideravam como rebeldes contra a igreja. Nem tanto contra a palavra de Deus, porque para eles determinavam a palavra de Deus. Então, era aquilo. Tem um livro de história da igreja, não de história da igreja adventista, mas história da igreja cristã, né? Aí são relatos arqueológicos desde a época dos apóstolos até os dias de hoje. E quando passa ali pela época da Reforma, entra na história de Inácio de Loyola, aí diz que uma das ideias que Loyola implantou através dos jesuítas, né, na mente do povo, era assim. Ele deu o exemplo, né? Eu lembro até hoje que tem lá, são palavras do próprio Loyola. Ele diz assim: se você estiver olhando para uma parede branca e você está enxergando que é branco, mas se a igreja disser para você que aquela parede é preta, então você fica com o quê? Como com seus olhos enxergam o que a igreja está dizendo. Aí ele disse, com o que a igreja diz. Mesmo que não faça sentido nenhum. Então, isso foi daí que surgiu o exército da Contra-Reforma, para acabar com os protestantes. Essa é a ideia. A igreja, ela tem a autoridade de ditar a vontade de Deus. Ellen White diz que, tem um texto que Ellen White fala, que não é a igreja quem dita a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus que dita o que a igreja tem que fazer. A igreja tem que se submeter. Calma aí, irmão. A igreja tem que se submeter à vontade de Deus e não o contrário. Então vamos lá. Todas essas evidências estabelecem o princípio claro e de senso comum de que o governo civil pertence somente àquilo que o próprio termo implica, ou seja, aquilo que é civil. O propósito do governo civil é civil e não moral. Sua função é preservar a ordem na sociedade e fazer com que todos os seus súditos descansem em segurança garantida, protegendo-os contra toda incivilidade. A moralidade pertence a Deus, a civilidade ao Estado. A moralidade deve ser prestada a Deus, a civilidade ao Estado. Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Caráter é entre o homem e Deus, né? Civilidade, como as pessoas se portam na sociedade, no que diz respeito a respeitar um concidadão, né? Os outros cidadãos, é o governo e o indivíduo e o cidadão. Agora, consequentemente, a lógica mais óbvia é que se o indivíduo ele for de fato fiel a Deus, ele for um cristão, lembram da história que eu contei ontem aqui lendo o livro? Dos anabatistas e daquele homem que estava sendo julgado? Lembra da comparação que o juiz olhou e disse assim, olha, você com certeza não faz parte dos anabatistas, porque a sua conduta de vida é totalmente diferente da deles. O homem era brigão, era bagunceiro, era um desordeiro na sociedade, mas os anabatistas tinham um comportamento completamente admirável e respeitável. A própria sociedade em si olhava para esse povo como pessoas pacíficas,
mesmo que não fossem cristãos, mas reconheciam que de fato eram bons cidadãos, pelo menos na mente carnal, né? Então, se o indivíduo, ele de fato for fiel a Deus em tudo, ele consequentemente vai estar em paz com o governo, automaticamente. E não porque ele obedece ao governo, mas porque ele obedece a Deus. É automático, né? Agora, pode falar, irmão. Irmão, mas é necessário a gente entender que isso não vai ser uma coisa do futuro, é uma coisa que vem acontecendo. Eu trabalhei no IFMA, fazendo a tradução para alunos surdos durante 3 anos e meio. E lá foi, não sei se alguns irmãos conhecem aqui, um escritor inglês chamado George Wells, aonde em 1949 ele escreveu um livro, né? Ele escreveu um livro como se fosse algo para o futuro, o ano era 1984, e lá tinha essa realidade, onde um trabalhador era todo tempo vigiado e tal, ele trabalhava com jornais e a publicação tinha que ser de acordo com o Estado queria. Aí tinha lá uma publicação que ele não queria, fazia recortar o papel, a notícia lá e colocava o que o Estado queria, era todo tempo vigiado. E se alguns funcionários tivessem um pensamento diferente, eles iam levar para uma sala reservada e eles só saíam de lá quando tivesse o pensamento que o Estado queria. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É tanto que a questão de um cristão, ele se portar aos olhos da civilização, da sociedade, como um bom cidadão, é até que o governo não se envolva com a religião. A partir do momento que o governo começar a se envolver com religião e começar a criar leis religiosas e ir contra a vontade de Deus, aí sim o verdadeiro cristão vai ser visto como um mau cidadão, né? Porque então as coisas vão ser bem diferentes. E por isso que Deus encaminha o povo dele para viver em lugares isolados. Porque sabe que vai ficando cada vez mais difícil. Mas você vê, aqui diz assim, mas pode-se perguntar, o poder civil não impõe a obediência aos mandamentos de Deus, que dizem não roubarás, não matarás, não cometerás adultério e não dirás falso testemunho? Algumas pessoas podem pensar nisso aqui, né? Dizem, mas veja, o governo não pune uma pessoa que mata, e a lei também não diz que sim. E aí ele diz aqui, o poder civil não pune a violação desses mandamentos de Deus. A resposta, o poder civil não os impõe, nem pune a violação deles como mandamentos de Deus. Eles são parecidos, têm resquícios dos mandamentos de Deus. É uma consciência, como a irmã falou ontem, né? É uma herança dos mandamentos de Deus, mas eles não podem punir como mandamentos de Deus. Porque senão, é o que a gente aprendeu ontem, teriam que punir também os pensamentos e as intenções. O Estado proíbe o assassinato, o roubo e o falso testemunho. E alguns estados proíbem o adultério, mas não como mandamentos de Deus. Desde tempos antigos, governos que nada sabiam sobre Deus proibiram essas coisas. De fato, existem governos muito antigos, né, ali mesmo antes de Cristo, pagãos que não tinham conhecimento da lei de Deus, mas que já puniam o roubo, né, o assassinato. E aqui diz assim, se o poder civil tentasse impor essas coisas como mandamentos de Deus, teria de punir como assassino um homem que odeia outra pessoa, teria de punir como caluniador um homem que faz uma denúncia falsa, teria de punir como adúltero a pessoa que pensa de forma impura, teria de punir como ladrão um homem que deseja enganar o próximo, porque todas essas coisas são violações dos mandamentos de Deus. E por isso, não se pode dizer que o governo usa os mandamentos de Deus. Nem põe e nem pune como mandamentos de Deus. De forma alguma. Logo, se o Estado tiver que impor essas coisas como mandamentos de Deus, terá que punir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a lógica. E aí você vê evangélicos, você vê protestantes e até mesmo adventistas promovendo, apoiando partidos que são mais conservadores. Isso.
Dentro da nossa igreja a gente já viu, na época mesmo da última eleição, a gente viu discussão. A gente até, irmãos que têm mais conhecimento, a gente viu, né, apoiando o governo mais conservador. Por quê? Porque a linha de raciocínio é a mesma dos protestantes, de que eles estão sendo usados por Deus, eles estão a favor de Deus e estão de acordo com os mandamentos de Deus. Não sabem o que estão fazendo. Por isso que esse assunto, por mais que muitas pessoas entendam, mas existem pessoas que não estão entendendo. Não estão entendendo. Então diz assim, ó, mas isso não é da competência de nenhum poder terreno, né? Punir os pensamentos e intenções do coração. E está claro que qualquer poder terreno que tentasse fazê-lo, simplesmente se colocaria no lugar de Deus e usurparia sua prerrogativa. Mais do que isso, tal esforço seria uma tentativa de punir o pecado, porque a transgressão da lei de Deus é pecado. Mas os pecados serão perdoados mediante arrependimento. E Deus não pune o pecador pela violação de sua lei quando os seus pecados são perdoados. Olha que interessante. Agora, se o poder civil se empenhar em impor a obediência à lei de Deus, ele não poderá impor essa lei com justiça ao transgressor que Deus perdoou. Por exemplo, suponhamos que um homem roube $20 de seu vizinho e seja preso, processado e considerado culpado. Mas suponhamos que entre o momento em que ele é considerado culpado e o momento em que a sentença deve ser proferida, o homem se arrependa. Arrependimento sincero. E seja perdoado pelo Senhor. Legitimamente. Agora, ele é considerado pelo Senhor como se nunca tivesse violado a lei de Deus. Ele é considerado o quê diante de Deus? Se arrependeu mesmo. Justo e inocente. Então, diante de Deus, ele não é mais culpado daquele crime, daquele pecado. Mas, veja, o mandamento de Deus não é contra ele por essa transgressão mais, porque ele se arrependeu dela. E como foi a lei de Deus que a lei civil começou a aplicar, o poder civil também deve perdoá-lo, considerá-lo inocente e deixá-lo em liberdade. E aí? Mais do que isso, o estatuto de Deus diz: se teu irmão transgredir contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, as 7 vezes no mesmo dia voltar, e 7 vezes no mesmo dia voltar para te dizer: arrependo-me, tu o perdoarás. Isso demonstra de forma conclusiva que nenhum governo civil pode, por direito, ter algo a ver com a aplicação dos mandamentos de Deus como tais, ou com a adoção da Bíblia como código de leis. Porque como que o governo ele vai ter certeza de que o indivíduo ele está ali no tribunal dizendo: eu me arrependo, eu me arrependo? Deus sabe, Deus conhece o verdadeiro arrependimento, porque existe o falso arrependimento, aquele que é só da boca para fora. Pode falar, irmão. Eu lembro aí, daquela situação daquele americano que foi condenado, que abusou várias mulheres. Um que é recente, né? Cheio de tatuagem, né? E teve um cristão que perdoou ele ali. Como um vídeo que rodou foi uma, né? Aham. E assim comoveu muita gente porque a pessoa perdoou ele, né? Aí, e as mulheres falavam assim: aí imagina essa situação aí. Então, Difícil, né? tem uma história dos Amish. Logo quando a gente entrou na igreja, a gente não entendia a questão da situação dos filmes, o que acontece com o lobo frontal. Então a gente ainda assistia filmes, né? Bem nos primeiros anos. A gente veio aprender essa questão sobre filmes, essas coisas, com Leandro Dalla em 2017. Leandro Dalla, Scott Meyer. Mas antes disso, a gente tinha assistido um filme sobre uma história dos Amish. Se eu não me engano, eles são anabatistas. Eu vou resumir, bem resumido. Um homem que entregava leite para eles
ele estava de olho em uma das crianças. Tinha umas crianças, ele entregava leite numa escolinha lá, dessa comunidade Amish. Eles eram uma comunidade, né? E lá tinha a escolinha das crianças. E esse homem não era dessa comunidade. Ele era uma pessoa secular. E ele, eu não lembro exatamente os detalhes, mas moral da história, ele mata uma das crianças. Ele assassina uma das crianças. E então, é uma coisa assim, para eles, foi uma coisa muito triste. É baseado numa história real. E eu lembro que a moral da história, apesar que acontecem muitas coisas, né? Mas a moral da história é que quando descobre quem foi, eles perdoam o assassino. Inclusive o próprio pai e a mãe da criança que foi assassinada. Perdoa o homem, né? O homem chora muito na história, porque não esperava isso deles, né? Não esperava, ninguém espera isso de quase ninguém nesse mundo. Mas pensa, se um indivíduo, se o governo está aplicando a lei de Deus, então no tribunal, se o culpado, ele diz que se arrepende, e ele se arrepender de fato, e diante de Deus, Deus ali perdoou ele de verdade, foi um arrependimento genuíno, como que o governo vai saber? Porque se ele agora é inocente diante de Deus, e o governo está aplicando a lei de Deus, então se Deus perdoou e ele é inocente diante de Deus, o governo também tem que soltar ele, inocentar ele. Mas o governo faz isso? Não. Não tem como. Exato. Como que sabe que de fato ele se arrependeu? Né? E se ele disser que se arrependeu, mas Deus está lendo o coração e sabe que ele não está arrependido? Que ao ser solto, logo, logo ele volta a fazer aquilo ali. É só por medo da lei das consequências, mas não porque de fato se arrependeu. Então, é outro fator, para deixar bem claro, que o governo é incapaz de lidar com a lei de Deus. E usar a lei de Deus como um código civil. Não pode. Então, veja, aqui continua dizendo assim, ó, mais do que isso, o finalzinho, isso demonstra de forma conclusiva que nenhum governo civil pode, por direito, ter algo a ver com a aplicação dos mandamentos de Deus como tais, ou com a adoção da Bíblia como código de leis. As observações a seguir do professor Harris, né, ex-superintendente de escolas públicas da cidade de St. Louis, são dignas de cuidadosa consideração nesse contexto. Olha que interessante essas observações desse homem. Seria destruir o Estado, o governo, tentar tratar os crimes como pecados e perdoá-los em caso de arrependimento. Seria impor ao judiciário a tarefa de ir além do ato exterior para a intenção do coração, ou o estado de espírito dentro do íntimo da personalidade do indivíduo. Aquilo que a gente está falando várias e várias vezes, o governo, o poder civil teria que ter condições de ler, de saber as intenções do coração do indivíduo, para poder julgar ele justamente, de maneira justa, né? Entretanto, enquanto a ação não for proferida no ato, ela não pertence à sociedade, mas apenas ao indivíduo e a Deus. Nenhuma instituição humana pode ir além do ato exterior e tentar lidar absolutamente com a natureza da liberdade espiritual do homem. Mas o menor pecado, mesmo que não seja crime algum, como por exemplo a raiva de um homem contra seu irmão, uma raiva que não se manifesta na forma de atos violentos, mas que está reprimida no coração, esse pecado, que não é considerado um crime pela justiça civil, banirá a alma para sempre do céu, a menos que seja anulado pelo arrependimento sincero. Mas essa raiva não leva o indivíduo à cadeia. Como expressou o próprio Washington, um dos presidentes, né? O presidente Washington, em resposta a um discurso sobre o assunto da legislação religiosa, esse é o último texto. Aqui diz assim, ó: todo homem que se comporta como um bom cidadão é responsável somente perante Deus
por sua fé religiosa e deve ser protegido na adoração a Deus, de acordo com os ditames de sua própria consciência. Esse foi George Washington, nos presidentes dos Estados Unidos, falando que, no que diz respeito à fé e à religião, é só entre o homem e Deus e ponto final. Qualquer esperança e expectativa que qualquer um cristão crie em cima de algum partido, algum governo, vai só levar a um problema muito sério que muito em breve iremos enfrentar. E muitos vão se arrepender disso. Muitos vão se arrepender disso porque não entendem essas coisas. Porque o que é que acontece hoje? Ah, mas tal partido combate o movimento LGBT, que é um problema na sociedade. Tal partido combate, é contra certas agendas do mundo. E a gente lê um texto de Ellen White que ela falando sobre Jesus Cristo deixou bem claro por que ele não se envolveu com o governo para tentar solucionar os problemas da sociedade. Porque você soluciona um problema aqui é que nem um tumor. Sabe quando a pessoa está com vários tumores, aí tira um, aparece outro em outro lugar. Então, enquanto não resolver o que causa aquilo na sociedade, aí hoje a gente acaba, hoje aquele partido, aquele governo acaba com as agendas LGBT, daqui a pouco surge outra coisa. Aí acaba com aquela lei, daqui a pouco surge outra coisa. E isso vai ser até o final. E a humanidade e qualquer poder civil nunca vai solucionar o problema da sociedade. Nunca. Claro, em outros estudos que tem desse assunto aqui, vai mostrar o porquê que Deus, inclusive é um dos capítulos desse livro, o porquê que Deus então instituiu. Porque tem uma passagem que Paulo diz assim, que esses poderes foram constituídos por Deus. E que nós devemos ser o quê? A eles. Submissos a eles. Até ele começa a ir contra a lei de Deus. Então lá vai mostrar que Deus, isso é até Jones que fala no livro A Conferência Geral de 1897. E na de 95 também. Jones vai mostrar que Deus, e também no livro Liberdade Religiosa ele fala isso. Deus instituiu os poderes civis porque a maioria do povo da sociedade do mundo não vai se submeter à lei de Deus. Não quer se submeter a Deus, não quer obedecer, não quer ser fiel a Deus, não quer uma conversão de vida. Não buscam isso e muitos até mesmo não têm muito conhecimento sobre isso. Então, para que o mundo não se torne um caos, para não se tornar uma anarquia, uma selva, onde o mundo não duraria muitos anos, como era por ali na época antediluviana, né? Até mesmo pouco antes da época de Noé. Você vê aquele caso lá, que eu esqueço os nomes eu nunca lembro. De um personagem ali, bem no início de Gênesis, que uma pessoa pisou no pé dele. Ele matou. Isso. Então é assim, uma sociedade sem Deus. Então, para ter controle sobre isso, Deus instituiu os poderes civis para, pelo menos, amenizar a situação do mundo. Do mundo. Para o caos não se estabelecer na terra. Antes de Samuel, se a gente ler na Bíblia, a história de Gideão. Geralmente a história de Gideão a gente só se foca na parte lá dele com os 300 e tudo e tal. Mas existe um detalhezinho de quando acaba aquela guerra ali, que Gideão e os 300 venceram pela graça de Deus, né? Pelo poder de Deus. E chega um momento que o povo de Israel chega para Gideão e diz assim, governa sobre nós. E o que foi que Gideão disse para o povo de Israel? Os israelitas pediram para Gideão governar e ainda disseram assim, que você governe sobre nós e seus filhos e as gerações de seus filhos. E Gideão disse, não, nem eu,
nem meus filhos e nem as gerações posteriores. Mas quem governará sobre vocês é quem? Deus. Deus é o vosso governador. Deus é o vosso rei. Não. Ele nunca... Gideão já sabia disso. Quando chegou na época de Samuel, vamos ler. Essa história mesmo. Vamos ler o porquê que o ser humano chega a isso e o que é que Deus diz. 1 Samuel 8, a partir do versículo 1. Aqui diz assim, Israel pede um rei. E sucedeu que, estou lendo aqui a King James, quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Um juiz desses constituídos por Deus não era o mesmo que um governante. É tanto que Gideão era um juiz. E pediram para ele governar. E ele não quis. Então percebe que existe uma diferença aí, né? Porque teve uma pessoa que chegou e me disse, mas um juiz não era um governador? Aí eu mostrei a história de Gideão. Eu disse, não. Veja que pediram para Gideão governar e Gideão disse, não era a mesma coisa. Era o mesmo que Moisés, né, fazia. Então vamos lá. Ora, o nome do seu primogênito, do primeiro filho de Samuel, era Joel, e o nome do segundo, Abias. Eles eram juízes em Bérseba. E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância, e receberam subornos e perverteram o juízo. Começa o problema daí. Você vê que uma coisa leva a outra. Os que estavam sendo juízes agora começam a fazer essas coisas aqui. E o povo fica descontente com isso. O povo se aborrece com isso. E aí no verso 4, então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. E lhe disseram, eis que és velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar. Como o quê? Como todas as nações. Ou seja, queremos ser iguais às outras nações. Esse é o problema que sempre existe entre o povo de Deus. Querer imitar. Imitar o mundo. Imitar outras nações, outras religiões, outras culturas. Né? E aí, versículo 6. Mas aquilo desagradou a Samuel. Vocês acham que desagradou só a Samuel? Quando eles disseram, dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E no verso 7, e o Senhor disse a Samuel, atenta à voz do povo em tudo o que te dizem. Aí alguém aqui já chegou a dizer, ó, aqui, tá vendo? A voz do povo. Aqui, tá vendo que Deus concordou? Rapaz, é uma má interpretação da Bíblia que é triste, viu? Aí Deus diz, atenta à voz do povo em tudo o que te dizem. Lembra aquela situação das codornas, né? Quando Moisés falou aquilo para Deus, eles querem codornas? Então dá codornas para eles. Dê o que eles querem. Deus respeita, né? Exatamente, Deus está respeitando, mas o povo quer. Ok. Agora veja, pois, olha o que é que Deus diz aqui agora. Pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Aqui tem um princípio. A partir do momento que um professo povo de Deus prefere ser governado por homens, é porque eles fizeram o quê? Rejeitaram Deus. É simples. É um princípio. Aonde você vê isso, seja em que denominação for, aonde os homens preferem a voz do homem, o governo do homem, a ideologia do homem, a palavra do homem, é porque rejeitaram a Deus. Aí diz assim, ó. Verso 9. A gente vai lendo alguns versos, para a gente ganhar tempo. Agora, portanto, atenta à sua voz. Todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles. E mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. Aí o mais interessante é que os versículos que vêm agora, é Deus dizendo, ok, vocês querem um rei?
Pois arquem com as consequências. Essas serão as consequências. E aí no verso 10, diz assim: e Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei. E aí Samuel começa a dizer o que Deus pediu para Samuel dizer ao povo. Esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os indicará para si mesmo, para as suas carruagens, para serem os seus cavaleiros. Alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares, capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos de carruagem. E o verso 13: e ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos, e os vossos vinhedos, e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. Ele tomará o dízimo de vossa semente, e dos vossos vinhedos, e dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. E ele, vocês estão percebendo o quanto Samuel está dizendo, e ele tomará, e ele tomará, e ele tomará. Vocês estão percebendo, vocês querem um rei? Tudo bem, nada vai ser mais de vocês agora, viu? Manuel, diferente de ser governado por Deus, que nos dá o reino humano para tirar. Isso. Vocês dará. Vocês agora vão ter o que vocês querem. E aí no verso 18, e naquele dia, agora preste atenção no verso 18. Depois que o rei fizer tudo isso, né, vocês não querem um rei, agora lembrem-se disso. E isso vai acontecer de novo, infelizmente, com muitos protestantes e até mesmo com muitos adventistas. Isso é um princípio. Isso é um princípio de consequência da má escolha. E naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós. E o que é que Deus vai fazer? E o Senhor não vos ouvirá. Naquele dia vocês vão clamar, pedindo ajuda. Quando você lê 1 Reis, 2 Reis, irmãos, de 100%, quantos por cento dos reis foram realmente justos, fiéis e foram realmente bondosos com o povo e fiel a Deus e submisso e humilde? Quantos? De 100%? Faz até pena, né? Você conta, nem na mão, nem na palma da mão a gente consegue contar. Não dá todos os dedos. E aí, no verso 19, diz assim: todavia, olha só, olha a rebeldia e a obstinação do povo e a cegueira. O povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia, a voz de Samuel aquele, na verdade, era a voz de Deus, né? Não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como o quê? Queremos ser igual às outras nações. Quando o povo de Deus não olha mais somente Cristo, não contempla somente a Cristo, mas começa a contemplar as outras nações, as outras religiões, as outras igrejas, esse é o resultado. E aqui finaliza dizendo assim, ó, para que nós também possamos ser como todas as nações e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar as nossas batalhas. Quem é que lutava as batalhas deles antes desse rei? Deus. Agora eles queriam um homem lutando por eles. Quem é que julgava eles? O julgamento, embora houvesse os instrumentos chamados juízes, né, os homens, mas lembre de, por exemplo, Gideão, e lembre de Moisés, lembre de Josué, que era um juiz. Como que eles julgavam o povo? De acordo com o quê? Somente. Mas o rei, Deus sabia que se tornariam prepotentes e corruptos e iriam se distanciar da palavra. É tanto que em um período, depois de alguns anos, com vários reis, chega um momento que um dos reis descobre o livro da lei perdido nos escombros. Será que os reis davam valor à lei de Deus?
Não. Mas não foi o povo que escolheu? Exato. Veja agora o capítulo 10, versículo 17 até o 19. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu retirei Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos e daqueles que vos oprimiam. E vós, neste dia, rejeitastes o vosso Deus. Veja que aqui Deus deixa bem explícito, né? Vós rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações. E vós dissestes a ele: Não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Então, quando o povo de Deus prefere um governo humano, é porque rejeitaram Deus. O próprio Jones fala isso na Conferência Geral de 1897. Ele fala isso, e é um texto bem forte, que ele diz, eu vou parafrasear. Eu tenho esse texto em um dos PowerPoints que eu tenho aqui. Que ele diz que quando os adventistas do sétimo dia preferem o governo do homem, é porque já rejeitaram Deus, se não confiam mais em Deus plenamente. Prefere que os homens... Lembram dos fariseus? Quando o próprio, se eu não me engano, é Pilatos. Como eu disse, eu não sou bom de nome. Se eu não me engano, Pilatos chega nos fariseus, nos judeus, e diz assim: mas ele é o vosso rei, dizendo sobre Cristo. E o que foi que eles disseram? Nosso rei é César. É o governo. Veja que apostasia. O rei deles era Jesus Cristo. Eles estavam crucificando. Ali foi um princípio também. Quando o homem rejeita Deus, ele crucifica o próprio Deus deles, o próprio rei. O próprio rei. Então, quando a gente prefere a palavra do homem, o mandamento do homem ser governado pelo homem, não por Deus e pela palavra dele, é porque a gente rejeitou Deus. Por mais que não reconheçamos e não admitamos. Você pode não admitir, você pode falar o que for, mas é isso. Quando você prefere um governo... Por que a gente muitas vezes prefere o governo humano? Porque o governo humano vai satisfazer os nossos desejos. Da carne. Porque é mais fácil de persuadir. Ninguém persuade Deus. Ninguém pode dizer, mas Senhor, veja bem, isso aqui está muito extremo. Né? Não precisa ser tão assim. Ou, como aconteceu nesse livro sobre o governo, tem um dos últimos capítulos, que eu não trouxe aqui no estudo, mas está no livro. Tem uma história que ele conta de uma rainha. Eu não lembro se era a rainha da Inglaterra, mas tem um momento que um dos súditos dela chega nela e diz assim, olha, você tem que assinar esse decreto aqui. E ela lê o decreto e não concorda. E ela é a rainha. E ela disse não. Aí o súdito olha para ela e diz assim, você tem que assinar. E ela, não vou assinar. Eu sou a rainha. Eu sou a autoridade. Aí ele olha para ela e diz assim, o povo do país inteiro está pedindo para você assinar. E se você não assinar, eles vão se revoltar contra você. Aí no relato diz que ela se cala e assina. Alguém consegue fazer isso com Deus? Por isso a diferença de ser governado pelo homem e por Deus. Porque o homem facilmente se corrompe. Facilmente se vende. Por medo, por dinheiro, ostentação, poder. A ostentação no que diz respeito a bens materiais, quantas vantagens. Então confie no governo do homem e as consegue. Lembra que você viu Deus dizendo, vocês querem um rei, então o rei vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E depois vocês vão vir e vão clamar socorro e eu não vou atender. Porque isso é uma escolha de vocês, é vocês quem estão querendo. Então arquem
com as consequências. Mas Deus foi tão misericordioso que nos primeiros reis ele ainda escolheu. Na misericórdia dele, né? Mas mesmo o primeiro rei que ele escolhe, Saul. E aí, mais uns 2 reis, Davi, né, teve seus erros, mas foi. Aí Salomão já vai caindo, aí depois de Salomão, a coisa desanda. E é tanto que acontece uma divisão entre o povo de Deus. E agora são dois partidos, né? 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro. Tá vendo? Enquanto era só Deus governando, todos eles estavam unidos. Tem um texto de Ellen White, eu não trouxe nesse estudo aqui. Tem um texto de Ellen White, está no livro Liberdade Religiosa. Se eu não me engano, no livro Liberdade Religiosa. Não, é no próximo livro que a gente vai publicar, sobre a igreja. Que Ellen White diz assim: quando o povo de Deus prefere os mandamentos de homens e as leis de homens, enquanto isso acontecer, haverá dissensão e divisão. Mas quando se submeterem somente à palavra de Deus e ao governo somente de Deus, aí então haverá união. Ela diz isso. Eu tenho esse texto, depois se vocês quiserem eu posso passar esse texto para vocês. Ou seja, enquanto eu tenho ídolos, enquanto eu tenho homens preferidos, que eu gosto de ouvir só aqueles ali, e eu concordo somente com o que eles dizem, e mesmo não tendo tanta certeza se aquilo de fato é da verdade mesmo, se não tem mandamentos de homem misturado com a verdade ali, então eu estou preferindo o homem do que a Deus. Então que Deus nos ajude, porque você vê de onde essa questão começa. Porque alguém pode pensar, mas esse negócio de falar de governo, da maneira como nós abordamos, eu comecei da raiz do problema, que é da questão da liberdade religiosa entre o homem e Deus e entre o homem e seu próximo. Começa daí, começa em casa, começa de um lidando com o outro, e depois da igreja lidando com os seus membros, e depois parte para o governo. Então, só para a gente ver o tamanho do problema de se hoje a gente não aprender a viver e respeitar a liberdade de consciência. Tanto viver a nossa, quanto respeitar a do próximo. Porque uma consciência livre é uma consciência que ela não é guiada e governada por mentes humanas, mas somente pela mente de Deus. Amém. E só. Então, lembre-se desse texto que eu li, que eu mencionei de Ellen White. E como eu disse, quem quiser esse texto eu posso passar. Ellen White disse: enquanto aceitarmos mandamentos de homens e quisermos ser governados por homens, então haverá dissensão e divisão. Não tem o que fazer. Veja como foi com Roger Williams. Quando ele abriu a boca para a questão da liberdade religiosa, aí colocaram o homem para correr. Né? Para ele poder... Lembram o que aconteceu com Paulo e Silas? Que o povo chamou Paulo e Silas para no outro sábado pregar para eles. E o que foi que os judeus fizeram? Foram para quê? Para blasfemar e contradizer a palavra de Deus. E quando eles fizeram isso com Paulo e Silas, o que foi que Paulo e Silas fizeram? Nós não iremos mais trabalhar com vocês. A partir de agora, nós iremos aos gentios. Por quê? Porque provavelmente eles são mais abertos do que vocês para receber a verdade. E é jogar pérolas aos porcos. Tem um limite. Né? Trabalha-se primeiro entre o povo de Deus. Mas chega um momento que começam a blasfemar, a contradizer, e como disse Paulo em Romanos, a deter a verdade em injustiça, a impedir a verdade em injustiça. Então, Paulo, inspirado por Deus, disse: agora é hora de trabalhar com os de fora. Porque os de dentro já decidiram o que eles querem da vida. Não querem essa verdade. Então que Deus tenha misericórdia de nós e somente Deus vai poder nos orientar às decisões que nós temos que tomar. Então vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, meu Deus. Meu Senhor eterno, diante de todas essas verdades que
Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a nos posicionar somente ao teu lado. Que o Senhor nos ajude a permitir que somente o Senhor nos governe. Governe nossas vidas, nossas condutas, nossos pensamentos e sentimentos, nossas decisões. E, acima de tudo, que somente o Senhor possa nos instruir. Mesmo que o Senhor possa usar instrumentos humanos, mas que o Senhor possa, através desses instrumentos humanos, nos encaminhar a somente uma dependência do Senhor e da Tua verdade. Que o Senhor Jesus Cristo seja somente o nosso Rei. Que o Santo Espírito possa continuar trabalhando poderosamente em nossas consciências e nossos corações, nos guiando a toda a verdade. Se quisermos e estivermos dispostos, o Senhor também está disposto a nos instruir e nos capacitar para tudo. O Senhor sabe o limite de cada um, sabe até onde cada um pode ir, mas que não sejamos nós mesmos quem coloquemos os limites no Senhor, mas que a nossa vida seja totalmente guiada e possamos ir pelo caminho e até onde o Senhor quer que a gente vá. Obrigado por tudo, obrigado por todo esse congresso, por todos esses momentos abençoados de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Embora ainda continuaremos aqui, que o Senhor possa também continuar conosco, guiando tudo. E, meu Deus, como sempre, e sempre será toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém. Obrigado, nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.